Olá, gente, tudo bem? Bem-vindos aí a mais um momento do nosso estudo da Palavra de Deus. Continuando então a nossa meditação nos Evangelhos Sinóticos, nós vamos então retomar aí o nosso estudo hoje a partir do chamado que Jesus faz ali, né, para Pedro, André, Tiago e João, para que eles pudessem segui-los, né? Mas até para a gente avançar na história e meditando aqui um pouquinho, né, sobre a sequência dos fatos, eu queria repassar aqui esse momento do chamado de Pedro, de André, de Tiago e de João, olhando para o capítulo 5 de Lucas também, do versículo 1 ao versículo 11. A gente viu essa perspectiva do chamado no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Marcos, até no estudo cronológico que eu estou usando como base. Essa passagem de Lucas está mais para frente, mas meditando um pouco, eu acredito que seria legal a gente encaixá-la nesse momento também, né? Como sendo uma passagem paralela àquela de Mateus e de Marcos. Então eu queria começar esse momento hoje olhando para esse trecho do Evangelho de Lucas, e aí depois a gente continua então nas obras que o nosso Senhor Jesus vai fazer aí durante o seu ministério. Mas antes vamos orar, pedir a orientação de Deus para que a gente possa absorver o melhor possível desse momento. Papai, muito obrigado por mais uma vez estarmos aqui para meditarmos do Senhor, conhecermos o Senhor, para nos entregarmos em dedicação à Tua Palavra. Sabemos que isso são dons que o Senhor coloca em nós por meio do Seu Espírito. Então nós clamamos que o Senhor nos dê cada vez mais esse desejo, esse anseio de estarmos diante do Senhor e diante da Tua Palavra. E mais uma vez, humildemente, nós entregamos esse momento nas Tuas mãos, porque precisamos também do Teu poder agindo em nós, abrindo os nossos corações, abrindo as nossas mentes e ouvidos, para que possamos compreender aquilo que o Senhor deseja, um pensamento aí do alto, um pensamento que para nós, seres humanos naturais, são pensamentos muito elevados. Então nós clamamos que o Seu Espírito nos abra os olhos para esses pensamentos aí do alto, e que nós possamos ser engrandecidos principalmente na semelhança ao nosso Senhor Jesus Cristo, que hoje nós possamos ter neste momento uma possibilidade de crescermos, avançarmos em direção ao nosso Senhor Jesus Cristo. Toma a nossa vida nas Tuas mãos, é o que nós te pedimos e agradecemos, no nome santo do nosso Senhor Jesus. Então, gente, começando então, Evangelho de Lucas, capítulo 5, dos versículos 1 a 11, nos diz assim: Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, estando ali, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão Pedro, né? E pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: Vá para onde as águas são mais profundas e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: Não tema, não tenha medo. De agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia e deixaram tudo e o seguiram. Então aqui eu penso, né, entendo que essa passagem então seja o mesmo paralelo ali de quando Mateus e Marcos relatam o chamado de Pedro, de Tiago, de André e de João. Pedro e André irmãos, Tiago e João outro grupo de irmãos, mas amigos, sócios, como a gente percebe aqui.
Essa passagem ele começa falando que é perto do Lago de Genezaré. Lago de Genezaré e Mar da Galileia é a mesma coisa, eram formas, né, que eles tinham de chamar aquela região ali, né? Então é a mesma coisa, não é que o Lago de Genezaré era um lugar e o Mar da Galileia era outro, não, era o mesmo lugar. Então Jesus estava ali, né? E uma multidão já ia seguindo Jesus, já o comprimia de todos os lados, porque desejava ouvir a palavra de Deus. E isso ia crescendo cada vez mais, né? Eles percebiam a autoridade no ensino de Jesus e queriam receber desse ensino. E aí Jesus ali naquela região, então, vendo os barcos, porque os pescadores tinham deixado ali enquanto lavavam suas redes, ele entra num dos barcos, o que pertencia a Pedro, né? Então pede para que se afastasse um pouco e ele começou a ensinar o povo, né? Depois de ensinar o povo, disse então para Pedro. Só uma coisa importante, gente, percebam aqui o quanto Jesus vai investir em ensino, em discipulado, né? E aí eu penso muito nisso, né? A gente precisa às vezes ter um pouco isso em mente, só fazendo uma pausa aqui. Porque às vezes a gente quer converter pessoas, a gente deseja falar do evangelho para que pessoas sejam convertidas, mas a gente precisa também caminhar com pessoas, ensinar pessoas, porque o momento da conversão é o start, é o ponto inicial, mas vem toda uma caminhada pela frente que precisa ser desenvolvida em crescimento, em ensino, em discipulado, e Jesus estava fazendo isso. Mas aí depois de acabar então esse momento, ele fala para Pedro, vamos lá para as águas mais profundas, né? Penso aqui até para dar essa indicação de, não é aqui algo, Jesus podia fazer essa pesca em qualquer lugar, né? Mas eles mandam eles irem bem longe, né? As águas mais profundas provavelmente ficavam lá no meio do mar da Galileia. Depois, quando a gente estuda essa passagem aqui com mais detalhes, aí tem algumas aplicações que acho que aqui, como o nosso ensino, o nosso momento aqui, ele é mais panorâmico, né? Eu vou ficar aqui por enquanto, mas mais isso, né? Primeiro, eu acho que para sair à distância e também para ser algo reservado. Penso que isso aconteceu aqui para aqueles que ele queria chamar, né? E aí ele fala, lance as suas redes. Pedro fala para ele, mas Senhor, nós pescamos a noite inteira, mas não pegamos nada. Só que é o seguinte, como é o Senhor que está falando, e a gente já falou isso a semana passada, Pedro, né, lá na época já que eles estavam andando com João Batista, seu irmão André, né, andava com João Batista, já conhecia Jesus, já estava percebendo as obras que Jesus tinha feito. Então ele fala, como é o Senhor, na tua palavra eu vou lançar as redes, no que o Senhor está dizendo eu vou lançar. Eu não acredito, é mais ou menos o significado, eu não acredito por mim mesmo, mas é o Senhor. E como é o Senhor, eu vou lançar. E às vezes, gente, a gente vai ter que partir com essa mesma atitude de Pedro. Nós não vamos entender, nós não vamos acreditar. Mas como é Deus falando, nós vamos ter que fazer. Nós vamos ter que acreditar e dar um passo. E aí tem um lado importante, porque às vezes a gente pode falar, eu não consigo. E aí eu nem tento fazer. Se Pedro desistisse aqui, não, Senhor, eu pesquei a noite inteira, esquece, não vai ter peixe hoje. Ele teria morrido, não teria visto isso. E na verdade não teria tido a chance, né, de caminhar com Jesus, mas ele vai com fé nisso. Eu sei, eu não acredito, mas na tua palavra eu vou lançar a rede, né? Porque o Senhor está dizendo. Isso vem do Espírito também nos capacitando, tá, gente? Se a gente está faltando, se a gente tem tido falta dessa fé, de às vezes acreditar na palavra de Deus e colocar a nossa esperança nessa palavra, Pedro não fez isso aqui sozinho, o Espírito impeliu a isso também. A gente não consegue fazer isso naturalmente, a gente não consegue responder naturalmente. Então, eu não quero que a gente saia daqui hoje com esse peso de ter que carregar o fato de lançar sempre. Às vezes não, às vezes a gente não vai lançar, a gente vai ser incrédulo. Mas nessa incredulidade há uma oportunidade para a gente se entregar ao Espírito Santo, porque por meio do Espírito Santo a gente vai ser direcionado. Então, sempre que a gente se deparar com uma situação dessa, que vai trazer em nossa mente uma possibilidade de incredulidade, nós devemos nos alicerçar no Espírito trabalhando em nosso coração, pedir, se entregar isso na mão de Deus, entregar isso na mão de Jesus, entregar isso na mão do Espírito Santo, para que a gente possa agir como Pedro fez. E aí a gente vê aí que a pesca é maravilhosa, né? Até essa passagem é chamada de pesca maravilhosa. Pegam-se muitos peixes, tem que vir outro barco, né? As redes começaram a rasgar. E nós vamos ver uma coisa interessante. No final do ministério de Jesus vai haver uma nova pesca maravilhosa. Aqui as redes rasgam.
porque ainda está alicerçado em obra humana, mas lá na frente vai ser uma rede que não vai rasgar mais. A pesca de homens ali vai ser uma pesca do Espírito, e aí não vai ter mais romper. Mas aqui a rede rasga, começam a se romper, eles precisam de ajuda, vem outro barco também fica cheio de peixe, os 2 barcos quase afundam, e aí eles veem a obra de Deus, né? Durante a noite, nada... E era muito mais fácil pescar durante a noite, tá, gente? Na cultura de pesca, a noite é mais fácil aqui do que de dia. Mas de dia eles fazem essa pesca maravilhosa, né, a ponto de Pedro reconhecer, isso não é humano, isso é divino. E como todos os profetas do Antigo Testamento, quando encontravam o próprio Deus, ele fala, se afasta. Porque eu sou gente, quando a gente vê Jesus, a gente quer se afastar nesse sentido. Porque a gente reconhece o quanto a gente é falho, o quanto a gente é mau, o quanto a gente é pecador. E ele está falando, eu sou um homem pecador. Ele não consegue se apresentar diante da presença de Deus. Porque nós hoje temos um coração enganoso nesse sentido. A gente quer chegar diante de Deus com algum mérito para receber de Deus algo. E aqui Pedro já entende, ele fala, não dá, se afasta de mim, eu sou pecador. Né? Eles estavam perplexos, inclusive os amigos também estavam perplexos, todos deviam estar com essa coisa no coração, mas Jesus, da mesma forma, por exemplo, que Deus fez com Isaías, não tenha medo, Pedro. De agora em diante, vocês vão ser pescadores de homens, e a gente viu na passagem anterior que o próprio Cristo vai capacitá-los para isso. E aí eles largam, né, os seus barcos, deixam tudo e seguiram Jesus. Eu não vou me ater muito aqui no deixar tudo, porque a gente já falou bastante, né, no encontro passado sobre isso. Mas é isso. E aqui eu queria chamar a atenção nesse trecho, a conversão. Aqui para mim mostra a verdadeira conversão. E eu peço que a gente analise isso, porque o choque nosso é isso. Eu sou um pecador. Né? A gente fala que para ser salvo a gente precisa se arrepender dos nossos pecados, né, e crer em Jesus Cristo, e é isso, a gente reconhecer quem Ele é, porque a hora que a gente vê que Ele é o Filho de Deus, a gente fala, se afasta de mim, porque eu sou um pecador. Mas aí nesse arrependimento ele volta, ele fala, não, mas eu que vou te salvar, a salvação vem por mim, eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então esse pecado hoje que você está reconhecendo, ele é pago na minha obra, eu sou o Cordeiro que tira esse pecado de você, né? Essa é a dinâmica, gente, da salvação. E Pedro aqui, na minha leitura, a gente olha, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou... Aqui é a conversão de Pedro. A primeira conversão, a gente vai saber depois, né, e aí a gente tem que tomar cuidado. Mas Pedro ainda, né, negou, tem tudo... Jesus vai ter que trabalhar com Pedro, mas é o que eu falei no começo. A nossa conversão não quer dizer que a gente é maduro. A gente é convertido, a gente é santificado naquele momento, mas a gente também começa um processo de santificação, e vai acontecer isso com Pedro durante toda a caminhada dele. Nós vamos ver aí nos relatos, né, da convivência entre Jesus e Pedro, quanto Jesus tem que discipular Pedro, até no final, até no amor de Pedro, Jesus precisa, né, influenciar, mas não quer dizer que ele já não era uma pessoa convertida nesse sentido, porque a conversão vem disso. Eu sou um pecador, só que agora eu tenho a minha solução, eu tenho a solução, nós temos a solução que o próprio Deus nos dá por meio do Cordeiro. Então que a gente possa ter nessa passagem aqui também essa visão dessa conversão, e de novo o chamado maravilhoso, né? O quanto Jesus e Deus e o poder do Espírito aqui vão trabalhando nas pessoas e por meio de Jesus para que esse propósito seja cumprido e aqueles primeiros discípulos sejam então encontrados. Deus vai dando, né, substância para eles, vai dando base, vai dando embasamento por meio dessas obras. Mais uma obra aqui que a gente vê que eles presenciam aqui por meio da pé, e aqui um povo mais restrito, porque eles estavam lá no fundo do mar, né, para que eles pudessem seguir Jesus. E hoje nós também temos esse relato e temos que viver por essa palavra, crendo nisso. E principalmente, gente, vendo aqui Jesus agindo nas coisas reais, porque às vezes a gente tem essa mania de espiritualizar Jesus, mas Jesus é real e Jesus age no real, até hoje já ressurreto né? Infelizmente ainda nós não vemos ele, mas nós podemos tê-lo por meio do Espírito em nós e podemos fazer as obras que ele fez por meio do mesmo Espírito que capacitou ele aqui
Nós falamos, se Jesus conseguiu essa pesca, a gente consegue também. Por isso que a gente vê, né, que nossa fé é tão pequenininha, é tão menor que um grão de mostarda, que a gente nem consegue, né? Mas um dia nós vamos conseguir. Se a gente começar a crer, nós vamos conseguir. Nós podemos, ok? Avançando aqui agora, aí Jesus entra de fato nas obras aqui agora, sempre como testemunho, né, de quem ele é. Mais do que as obras, a gente olhar para os testemunhos. Eu vou começar um primeiro relato aqui de Marcos, do capítulo 1 de Marcos, versículo 21 a 28, que diz assim: eles foram para Cafarnaum, logo depois desse momento, né? Eles foram para Cafarnaum e assim chegou o sábado. Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. De novo, Jesus investindo tempo em ensinamento e indo às sinagogas, que teoricamente eram lugares hoje, e vão ser lugares dali para frente que vão, né, ir contra Jesus. Todos ficaram maravilhados com seu ensino, porque ele ensinava como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. Olha lá que negócio bacana. Por que ele tinha autoridade? Porque ele fazia o que ele falava. Ao contrário dos mestres da lei, os hipócritas, né? Aquele que aos olhos humanos faziam o que era correto, mas na verdade eram hipócritas, porque o seu coração estava longe. Essa era a diferença de Jesus para eles. Jesus não, Jesus tinha autoridade porque ele vivia o que ele falava. Os mestres não, eles não viviam aquilo que eles ensinavam. Versículo 23. Juntamente naquela hora, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: o que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste nos destruir? Sei que tu és o Santo de Deus. Cale-se, saia dele, repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: que é isto? Um novo ensino? E com autoridade? Até os espíritos imundos lhe dão ordens e eles lhe obedecem. As notícias se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Então aqui esse é um trecho que a gente vê Jesus então curar um endemoniado num sábado. E aí Jesus já começando a combater a religiosidade deles aqui por meio do sábado também, né? Porque eles passaram a idolatrar. E nós vamos falar isso mais para frente, quando chegar o combate de Jesus com os mestres lá falando de sábado, mas eles começaram a idolatrar o sábado, então a gente vê Jesus indo lá sábado e já agindo, né, no meio deles aqui por meio da cura de um endemoniado. Endemoniado esse que é interessante, porque o Espírito já reconhece Jesus, né? Sei quem tu és, ó Santo de Deus. Os Espíritos aqui deviam estar apavorados, gente, apavorados. Porque até ele fala, já vieste nos destruir? Né? Olha só. E aí eu falei das tentações, eu penso que ali as tentações foi um testemunho celestial, né, de que Jesus era o Filho de Deus, mas olha já o impacto, né, que ele causa. E ele fala, não fala ainda, ele está tentando segurar a informação de que ele é o Filho de Deus, ele repreende, né, mas ele também, com toda a autoridade, expulsa o demônio que sai gritando, mas sai. A gente até vê no relato de Lucas, eu não vou ler, o relato de Lucas, paralelo a essa parte, é do capítulo 4, versículo 33 a 37. Ele fala que o demônio jogou o homem violentamente no chão, mas saiu dele sem o ferir. Jesus o segurou ali para que não ferisse. Na verdade, o relato de Lucas é até bem parecido com o de Marcos, só esse trecho que eu achei interessante, né, que ele saiu sem ferir. E aí todo mundo ficou assim, abismado. Poxa, até os espíritos imundos que ele dá ordem, eles obedecem, né? Gente, por que eu estou chamando a atenção disso? Porque às vezes a gente vai ver a rejeição de Jesus lá na cruz e parece que é natural, mas olha o testemunho, eles ficaram maravilhados, né? Perguntando, inclusive, se é um novo ensino e que tem autoridade. Eles estavam recebendo um testemunho de Jesus, Filho de Deus. Jesus sendo Filho de Deus. Isso é tenso e a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes a gente fala, Jesus é Filho de Deus, mas a gente não entende o que é isso, né? É uma coisa que eu pego muito com o meu coração, a gente buscar entender quem é Jesus. Fala, coração, por favor, entenda verdadeiramente, porque a gente vê a autoridade que ele tem, a gente sabe das obras que ele fez e às vezes a gente vai correr o risco de ali na frente não entender nada. E no final, né,
dessa era aqui, quando Deus voltar para julgar o mundo, acho que muitos vão falar, mas eu sei quem era Jesus. E Jesus vai falar, eu nunca os conheci. Porque eles podiam até saber, ter recebido o testemunho, ter ouvido falar que Jesus era filho de Deus, mas na verdade o coração deles nunca teve, por exemplo, uma condição dessa igual Pedro. E aí vem o ponto que eu queria chamar isso, porque se eles falam, pô, com que autoridade, quem ele é? Eles tinham que reconhecer Jesus como Deus aqui e fazer igual Pedro, pelo amor de Deus, se afasta de mim porque eu sou um pecador. Eu acho que esse era o ponto aqui, né? Mas esse povo aqui não deu, só lembrando que ele ainda está na região ali da Galileia, né? E aí Lucas ainda fala, né, e também Marcos falou que isso estava se espalhando, né? Então a fama de Jesus estava se espalhando, ou seja, o ministério de Jesus foi um ministério vistoso, foi um ministério para ser reconhecido, tá? Então vemos aqui a cura, então, agora vocês vão perceber que a gente vai entrar de fato, né? Vai mesclar um pouco de ensino, mas muita ação na vida de Jesus. Vimos então a cura desse endemoniado. Agora vamos ver uma passagem da cura da sogra de Pedro, né, que a gente sabe que é no mesmo sábado. E eu vou ler o trecho de Mateus, de Marcos aqui. Mateus fala esse trecho no capítulo 8, versículo 14 e 15. Mas eu vou ler o de Marcos, que é mais completo, que é Marcos 1, do 29 ao 31, que dizia assim: logo que saíram da sinagoga, ou seja, depois daquele momento anterior aí do endemoniado, foram com Tiago e João à casa de Simão e André, desculpa. A sogra de Simão estava na cama com febre e falaram a respeito dela a Jesus. Então Jesus se aproximou dela, tomou-a pela mão, ajudou-a a levantar-se. E a febre deixou ela e começou a servi-la. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Ela na hora deixa a febre e já passa a servir, né? A mesma passagem de Lucas, o paralelo, é capítulo 4, versículos 38 a 39. Essa passagem é muito similar ao trecho de Marcos, mas Lucas acresce um detalhe, que ele fala assim, ó, inclinou-se e repreendeu a febre, né? Essa ação de repreensão, a gente vê Jesus repreender demônios. Vimos aqui o endemoniado. Agora estamos vendo Jesus repreender a febre. A gente repreende alguém, gente, que tem força sobre nós. Então as doenças aqui, os endemoniados, né, são coisas que eu não sei, eu não consigo ter essa visão ainda da forma que a gente estuda a Bíblia. Eu não sei se isso tem a ver com as regiões celestiais, as próprias doenças, né? Mas essa palavra repreensão me chama a atenção aqui, me faz pensar, por que repreender e não, né? Por que a gente repreende uma doença e não a gente só cura? Curou da febre, como a gente vê, né? Por exemplo, uma pessoa falar de cura. Aliás, na passagem de Marcos, ele fala assim, a febre a deixou. Quer dizer, a febre saiu ali, né? E ela deve ter ido para algum lugar, é estranho isso, né? Mas para a gente pensar, mas o que eu quero dizer, eu acho que vale a pena a gente deixar aqui, que é o mais importante, é Jesus tendo poder nas regiões celestiais para repreender espíritos, Jesus tendo poder aqui nas ações físicas, aqui fazendo uma cura física, né, de uma pessoa, começando com essa passagem aqui da sogra de Pedro. Aí avançando, né, ele curou então o endemoniado, cura agora a sogra de Pedro e vai continuar. Continuando o trecho de Marcos, do versículo 32 ao 34 do capítulo 1, nós vemos: ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados, as duas curas que ele já tinha feito. E toda a cidade se reuniu à porta da casa. E Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças, também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que eles falassem, porque sabiam quem ele era. Inclusive, no trecho paralelo de Lucas, versículo 40 e 41 do capítulo 4, Lucas acrescenta, né? Além disso, muitas pessoas saíam gritando, tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia e não permitia que falassem, porque sabiam que ele era o Cristo. Ou seja, olha que contraste, os espíritos sabendo, o povo ali da região não, né? O povo que vivia. Nós vamos ver os mestres e fariseus daqui para frente, ninguém,
né, entendendo quem é Jesus, mas os demônios já sabiam, a região celestial já estava apavorada. Jesus aqui, e já estavam sabendo que Jesus veio agora, né, para fazer sua obra. E eles sabiam qual era a obra de Jesus. Esmagar a cabeça de Satanás, que foi predita lá em Gênesis 3. Aquela vitória. Jesus estava começando aqui. E a gente viu lá no primeiro endemoniado, agora a gente viu muitos demônios aqui. Ou seja, já tinha se espalhado, a região dele, a fama dele estava se espalhando na região física, mas também nas regiões celestiais já estavam. Olha o poder de Jesus, gente. Eu não sei se eu estou sabendo ou se eu estou conseguindo passar para vocês esse tamanho. Acho que nem eu entendo esse tamanho. Mas olha o tamanho de Jesus. As regiões celestiais aqui abaladas pelo poder de Jesus. Tu és o Filho de Deus. Aqui está reconhecido, é aquele que vai pisar a cabeça de Satanás. E esses daqui eram das hostes do mal, né? Era o exército de Satanás. Imagina o desespero. Ih, chegou aquele que vai matar nosso mestre. Ferrou. Era verdade. Porque a gente, quando estudou o Apocalipse, lembra que Satanás ficava perseguindo a mulher para matar a criança quando nascesse? E aqui acho que deu desespero neles. Meu, não matou, ferrou. Ele veio, é ele. E agora? Estamos fritos. Ele vai destruir a gente, como a gente viu na passagem anterior. Eu não sei se vocês estão entendendo essa dimensão e se tá dando, né, para a gente ter essa visão. Mas é isso que eu penso que está ocorrendo, o alvoroço total, né? E por que isso? Porque é chegado o reino de Deus. Lembra que a mensagem a gente viu que João Batista falou e Jesus estava começando. Gente, se arrependam, porque é chegado o reino de Deus. Aqui esse reino, sabe o príncipe? Efésios, uma coisa legal pra gente, nós estudamos já Efésios, se vocês tiverem a oportunidade de ver lá de novo. Efésios 2 vai falar muito isso, né? Que tem o príncipe desse mundo e tem o seu exército celestial, né? Celestial, quando eu digo, do lado maligno, né? Imagina, e essa imagem aqui que eu vejo, né, é Jesus invadindo o espaço deles. É Jesus indo para cima deles. E eles apavorados, tu és o Filho de Deus, ferrou-se tudo. De novo, é aquele que a gente sabe que vai pisar na cabeça do nosso mestre, que foi predito lá por Deus em Gênesis 3, logo após a queda. A gente precisa ter essa visão, é esse o nosso mestre, é esse o nosso Senhor, é esse que a gente deve largar tudo e seguir ele. E vou refrisar aqui, não é largar no sentido, é entregar toda a nossa vida na mão dele, a gente listar tudo. Senhor, tá aqui minha família, tá aqui meus filhos, tá aqui minha esposa, tá aqui meu trabalho, tá aqui meus sonhos, tá aqui meus desejos, tá aqui na tua mão, eu te entrego tudo, faz deles o que o Senhor quiser. Me faz o que o Senhor quiser. Essa é a dinâmica, porque é esse Senhor que a gente segue. Senhor que é temido violentamente por seus inimigos. Eles estão aqui desesperados, gente. A gente precisa olhar daqui para frente. Nós vamos ver Jesus repreender um monte de coisa. Nós vamos falar bem disso na próxima aula, no próximo encontro. E essa repreensão está causando aqui um alvoroço do outro lado das regiões celestiais. Nós agora precisamos trazer esse alvoroço das regiões celestiais aqui para a Terra. A Terra precisa entender isso. A Terra, nós precisamos entender o que significa Jesus ser o Filho de Deus. Para que o mesmo alvoroço que já existe desde aquela época nas regiões celestiais, sabendo que o Filho de Deus esmaga a cabeça do inimigo, é o mesmo que está nos aportando e suportando aqui. É aquele que enviou o Espírito Santo dele para que esse alvoroço que está no céu, com o poder que o Espírito capacitava Jesus para fazer, é o mesmo Espírito que capacita nós hoje aqui na Terra. Por isso que eu digo, a vida eterna já começou para nós, porque a vida eterna, quando a gente fala vida eterna é conhecer a Deus, e conhecer a Deus por meio das obras que Deus capacita a gente para fazer, nós já podemos fazer isso agora. Nós vamos aprender na vida eterna lá, quando for tudo restaurado, nós vamos aprender de Deus todo dia, porque Deus é infinito, então todo dia que a gente viver aqui, ou a escala de tempo que for lá, sei lá, nós vamos estar conhecendo algo de Deus, mas nós já podemos fazer isso agora. E o nosso poder não vai estar limitado só nas regiões celestiais, porque Jesus estava aqui na terra, como um homem, abalando os alicerces dessa região que estava caída. E a mesma forma, é a mesma coisa que a gente tem que ter nesse entendimento que está disponível para nós. O que nós somos hoje ao sermos chamados cristãos?
Somos pequenos Cristos, crescendo em graça, em sabedoria, em entendimento, de glória em glória, para parecer com o nosso Cristo, que já nos ensinou que para isso nós temos que viver como corpo. Porque como pequenos Cristos, quando nos unimos como corpo, o pequeno Cristo Fabrício, com o pequeno Cristo vocês, com o pequeno Cristo outro, vai formar o Cristo que encabeça a gente, por meio do Espírito hoje, mas do Cristo humano, para que a gente cause tudo que a gente vai aprender aqui. Eu tenho uma tristeza na minha vida, eu vou confessar aqui para vocês hoje, e estou sentindo no meu coração um desejo muito grande de orar por isso, a partir de hoje. Não só por mim, mas por vocês também. Eu nunca consegui fazer nada do que está escrito aqui. Nunca curei uma pessoa, nunca expulsei um demônio, nunca fiz nada dessas coisas. Mas hoje eu estou saindo com o coração aquecido aqui. Porque é o mesmo poder de Cristo hoje vive em nós, o Espírito Santo. A gente precisa investir nisso. A gente precisa investir em oração para que a nossa fé seja trabalhada, para que a gente faça igual Pedro. Senhor, sobre a tua palavra eu vou lançar. Eu não sei expulsar um demônio, mas a tua palavra diz que eu posso. Eu vou expulsar então, não eu, né? Mas o teu Espírito agindo em mim, né? Sobre a tua palavra eu vou lançar a minha rede, para que eu possa fazer as mesmas obras que o Senhor disse. Porque o Senhor um dia disse que obras maiores do que o Senhor fez a gente faria. Então sobre essa palavra eu vou lançar minha rede, para que eu realmente possa cumprir o propósito de pescar homens, como o Senhor deseja, como o Senhor estabelece para nós. Gente, eu estou sentindo no coração esse desejo, espero que vocês também, e vamos investir tempo nisso. Porque a gente precisa começar a entender quem é o nosso Deus, quem é o nosso Senhor. É aquele que abala todas as estruturas da terra, no céu, em todos os lugares. Ele é o dono de tudo, ele é o mestre de tudo, ele é o Senhor de tudo. Ele sustenta todas as coisas. É tão vergonhoso, que Jesus ainda um dia foi para a cruz pagar pelos nossos pecados, mas quem sustentava aquela cruz era o próprio Jesus, porque ele sustenta todas as coisas. Olha que coisa, olha que ponto chega o nosso ponto vergonhoso. Aquele que sustenta todas as coisas tem que sustentar a sua morte no nosso lugar. Mas tudo isso para que a gente possa hoje ter o Espírito Santo e a gente possa cumprir os mesmos propósitos, as mesmas obras, as mesmas coisas que Jesus cumpriu. Que a gente possa sair hoje. De novo, eu saio com o coração aquecido porque eu não tenho praticado essas coisas. Eu não tenho autoridade. Eu estou aqui falando porque Deus me pede para falar e eu falo, mas eu não tenho essa autoridade de Cristo. Mas saio daqui hoje com um desejo. Espero que vocês também, para que a gente ore e busque essa autoridade aqui, porque a gente tem esse mesmo poder habitando em nós hoje. Porque o mesmo Espírito que habitava em Cristo é o Espírito que habita em nós hoje. O mesmo poder que Jesus tinha no mesmo Espírito é o Espírito que hoje nos empodera e, como Jesus disse na sua palavra, para que nós façamos obras até maiores daquelas que ele fez. Tudo isso, não para o nosso desejo, para o nosso ego, para a nossa vontade, mas sim para que o nome de Jesus Cristo seja proclamado como o nome que está sobre todo nome, como aquele que é o Filho de Deus. Que nós possamos ter esse entendimento e que isso cresça no nosso coração. Queridos, foi muito bom por hoje. O Espírito falou muito para mim hoje. Eu estou sendo discipulado aqui pelo Espírito nesse momento. Espero que vocês estejam também. E foi muito bom e que nós possamos a semana que vem mais uma vez estarmos unidos aí para de novo meditar na palavra de Deus e de novo deixar o Espírito Santo trabalhar os nossos corações. Amém? Eu vou orar terminando e a gente se vê então na semana que vem. Papai, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos abençoa, por mais uma vez o Senhor nos capacitar, nos dirigir, nos abençoar. Muito obrigado, porque o Senhor tem feito grandes coisas por nós, principalmente nesse amadurecimento. Cada vez que a gente estuda a sua palavra, a gente não dá para não ter a mesma reação de Pedro. Fala, Senhor, eu sou pecador, afasta de mim. Mas é bom, porque diferente de Pedro, que ainda não tinha a revelação plena,
Nós hoje temos, sabendo que na verdade nós não precisamos temer, pelo contrário, nós temos que entregar isso nas tuas mãos. Obrigado por isso, obrigado por nos permitir, obrigado por fazer tudo para que a gente possa dar essa entrega para o Senhor. E mais uma vez pedimos humildemente que o seu Espírito nos capacite cada vez mais. Espírito Santo de Deus, por favor, vem sobre nós. Mata o nosso coração, mata os nossos desejos, mata as nossas vontades e permita que a gente faça somente a tua vontade. Por favor, quebranta, eu peço humildemente, quebranta o nosso coração. Não deixa que o endurecimento que esse mundo traz e que nós mesmos, nas nossas mediocridades, trazemos para o nosso coração, vença que o Senhor quebrante o nosso coração, para que a gente viva para a honra, para a glória e para o louvor do teu nome. Por favor, nos permita entregar a nossa vida para o Senhor de forma íntegra, inteira, plena, e que a gente possa cumprir tudo aquilo que o Senhor nos tem chamado. Nós entregamos a nossa vida nas tuas mãos e te agradecemos por mais esse momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Tchau, gente. Obrigado. Forte abraço. Até semana que vem.